Queridos amigos da casa de André Luiz, que as bênçãos de Jesus sejam motivo de alegria, de paz, de entendimento em nossos corações. Recebam todos o abraço fraterno do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E que o Senhor Jesus, mestre dos nossos corações, possa nos abençoar nesse momento de estudos, para que nós sejamos não apenas a teoria que sabe, mas que sejamos o amor que sente e as mãos que edificam. Então, assim, rogamos a Deus, rogamos a Jesus que nos abençoe a intenção de estudo no momento de agora. Bem, meus queridos, estudaremos do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 10, da parte 2ª, o que fala sobre ocupações e missões dos espíritos. E eu acho muito interessante a gente pegar o texto de Kardec e a gente trabalhando pouco a pouco. Por quê, meus amigos? Porque a gente é espírita. A doutrina espírita é a doutrina cristã. É o consolador prometido por Jesus e que Kardec, com tanto esforço, tanto trabalho, com a supervisão dos espíritos superiores, codificou para nós. E muitas vezes, meus amigos, a gente parte para o ponto de vista e a gente vai se distanciando da obra básica, da ideia básica. E como é fácil nós enveredarmos por um campo de complicação quando nós colocamos as opiniões pessoais, os achismos, né, como ponto básico da nossa doutrina. Então, vamos trabalhar no momento em que está falando dessas ocupações e dessas missões, as questões. A primeira questão que nos é dada para o estudo é a 578. O espírito pode falir na sua missão por sua própria culpa? E aí, a gente já começa a ver que anteriormente é colocado como missão desde o carteiro, estafeta, até o grande engenheiro, o grande arquiteto. A missão é a tarefa que eu preciso, que eu posso, ou que foi planejado para eu desempenhar durante um tempo, ou durante a minha reencarnação. Então, como é feito isso? E quando a gente estuda sobre o processo da reencarnação, a gente vê que é no plano espiritual. Aqueles espíritos que superiores ou conscientes, aquele espírito consciente, ele já pode escolher, porque ele tem o autoconhecimento, e esse autoconhecimento faz com que ele consiga fazer um check-up das suas necessidades. E a partir daí ele vai escolher aquilo que é bom e que é útil para o seu aperfeiçoamento. Quando nós não temos essa consciência, não temos esse autoconhecimento, não deixamos de ser amparados. Então, temos os espíritos amigos, os guias espirituais, os protetores, esse espírito que é chamado de anjo guardião, que vai lá junto a nós conversar para chegarmos a um acordo, né? E assim aceitarmos as sugestões para a nova reencarnação, que tem sempre o objetivo, meus queridos, o progresso, o nosso entendimento, o nosso crescimento moral. Então, há um planejamento. E aí alguém pode pensar assim, mas é tintim por tintim? Não, tintim por tintim seria fatalidade, né? Mas são os pontos principais da nossa vida. Me lembro de uma frase de Emmanuel, que ele fala assim: Deus criou o livre-arbítrio e o homem engendrou a fatalidade. A fatalidade, na verdade, é a lei de causa e efeito, é a consequência imediata daquilo que eu fiz ou que eu não fiz. Então, Kardec pergunta, um espírito, ele pode falhar sua missão por culpa própria? Ele fala, não, sim, se não for um espírito superior. E aí, ele vai trazer as consequências disso. Mas antes, a gente lembra de Irmão X, numa página belíssima, intitulada Kardec e Napoleão. Então, na verdade, é assim, né? A gente que olha Napoleão
naquela posição toda dele, né? Aquela criatura bélica, que, na verdade, esse temperamento bélico era para ser observado ou utilizado na parte da conquista, da expansão, da preparação. Ser um guerreiro nisso. Mas ele, quando reencarna, ele entende a questão da conquista através da guerra. E aí a situação foi ficando muito grave, muito séria, muito séria, muito séria. E aí a perda, a derrota, né, em Santa Helena foi a misericórdia divina atuando para que ele não falisse mais. Olha só, era um missionário, cabia a ele preparar todo o campo para que a doutrina espírita, quando chegasse, encontrasse uma França preparada, né? Encontrasse uma França restaurada, é, receptiva, me perdoe a expressão, receptiva para aquela boa nova novidade que seria a doutrina. Mas ele entendeu a conquista em outro setor. E aí um espírito veio com uma missão, veio, mas não faliu, mas não conseguiu levar a bom termo. Então o espírito pode falir, e aí o espírito fala assim, se não for um espírito superior. E aí essa superioridade, gente, é o moral. E vamos pensar, e aí tem que entrar Jesus, né? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Né? Essa é a ideia. E aí, só que tudo tem consequência, né? Nós falamos a expressão de Emmanuel. Deus criou o livre-arbítrio e o homem engendrou a fatalidade. Então, se o espírito falha de sua missão, qualquer um de nós, quais são as consequências disso? Será que vai para o inferno? Será que vai ficar num canto de uma geladeira, separado? Olha o que os espíritos respondem. Terá que recomeçar sua tarefa. Aí está a sua punição. Além disso, sofrerá as consequências do mal que tiver causado. E aqui é muito interessante. Hoje em dia, meus amigos, nesses cursos que existem de aproveitamento do tempo, de gestão do tempo e produtividade, eles falam numa coisa chamada retrabalho. É muito interessante isso. Eu tenho, por exemplo, que arrumar um móvel. Aí eu falo assim, não, mas peraí, eu vou fazer o seguinte, eu não vou arrumar tudo, não vai dar para arrumar, eu vou só dar um jeitinho e colocar aqui uns livros desse jeito, uma roupa desse jeito, e daí depois eu faço. Aí, quando eu voltar, eu vou ter que fazer o quê? Reiniciar, né? Aquela situação que eu deixei. Então, o que eles falam? Que é melhor que a gente faça por etapa. Se eu tenho um móvel para organizar e eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo, que o que eu faço fique bem feito. Para quê? Para quando eu voltar, eu pegar a tarefa naquele ponto que eu deixei. E isso, meus queridos, a gente pode olhar para a nossa vida, para a nossa reencarnação. Muitas vezes, nós traçamos projetos imensos. É muita coisa para ser feito. E aí, o que eu faço? Bem, já que não deu, eu enrolo tudo ali e deixo ali. Aí, quando eu voltar, eu vou ter que fazer o quê? Reiniciar de tudo que não foi feito. Agora, se eu falo assim, bem, eu tenho um projeto, por exemplo, quero ser médium. E aí, para ser médium, eu preciso de uma base de estudo. Eu preciso de uma base de trabalho no bem, que é o que a Casa Espírita nos fala. Mas eu falo assim, não, eu vou fazer tudo de uma vez só. Vou fazer os cursos todos, entrar em todas as tarefas. Vai chegar um momento em que uma coisa vai servir de desculpa para outra. Eu não estudo porque eu tenho muita tarefa, eu não posso fazer nada porque eu tenho muito estudo, e aí a gente vai administrando uma grande confusão, e aí vem o retrabalho. Então, em relação às nossas missões, às nossas tarefas, que a gente tenha muita atenção. Para quê, gente? Para a gente não estar sempre tendo que começar daquele ponto inicial. E para isso é necessário atenção. Nem sempre nós conseguiremos fazer tudo, é muito difícil. Aproveitar todas as oportunidades, todo o tempo é desafiador. Mas a gente pode começar a estar atento à qualidade da nossa ação. Fazer bem feito, fazer com carinho,
fazer com cuidado. Isso é algo muito importante para todos nós. E aí, na 579, Kardec pergunta: visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que nela poderia falir? E aí, o espírito responde a Kardec assim: Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido? Ele o sabe, ficais certos disso. E seus planos, quando são importantes, e aí está grifado, tá, meus amigos? Não repousa absolutamente sobre aqueles que devem abandonar sua obra pela metade. Toda a questão está para vós no conhecimento que Deus possui do futuro e que a vós não é dado. E aí vamos pensar, meus queridos, a prova é para Deus, não é para nós, não. E a gente, muitas vezes, vamos meditar nisso no dia a dia da nossa vida. A gente subestima ou superestima as nossas possibilidades. Sabe aquela questão, pode deixar que eu faço tudo? E aí, daqui a pouco, a gente está numa dificuldade. Sabe aquela questão que eu não sei trabalhar em equipe, eu só sei trabalhar em equipe, a gente até brinca com isso? Sou eu sozinho fazendo? E aí eu não dou conta? Fico assoberbado, fico nervoso? Então, a prova é para quem é para Deus? Não, Deus já sabe o quanto a vida eu sou arrogante, o quanto eu sou centralizador, ele sabe de tudo isso. A prova é para mim, que eu tenho que aprender assim, gente, olha só, eu tentei fazer sozinho, não consegui, né? Da próxima vez, eu vou pedir ajuda. Da próxima etapa, eu vou procurar agregar companheiros para a tarefa. Da próxima vez, eu vou até perguntar a quem já faz, que é um outro segredo muito importante na vida. A gente travar contatos com aquelas pessoas que já trabalham, com aquelas pessoas que já executam a tarefa. Por quê? Porque elas têm a experiência. E aí, quer dizer que eu vou fazer igualzinho? Posso não fazer igualzinho, mas eu não vou partir de um zero. Eu já vou partir de uma experiência e a partir dali eu posso botar meu toque pessoal em qualquer questão da vida. Eu tenho uma experiência que eu procuro compartilhar com os companheiros. Alguns amigos falam assim: puxa, você é assoberbada, como é que você dá conta de estudo? Estudo, né? E a gente aprende com Kardec que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, a gente aprende a ter disciplina nas tarefas. A gente está aprendendo a ter disciplina nas tarefas, né? E uma das coisas é a leitura. Com certeza, né? Nesse momento eu estou aposentada, mas ainda com bastante tarefa, né? Mas houve um momento em que a vida profissional, meus amigos, era muito intensa. Era trabalho no setor e trabalho para casa, muita coisa fazendo. E aí, mais tomando conta de casa, né? As questões todas funcionando mais a casa espírita. E aí eu aprendi uma metodologia com a Dona Ivone Pereira. Por quê? Eu comecei falando que a gente muitas vezes lê muitas coisas e tudo isso, e às vezes o acesso que eu tenho, a literatura que eu tenho, vai me afastando dessa ideia original, que é da codificação. E aí a Dona Ivone Pereira, eu tive a bênção de assistir, assim, umas aulinhas com ela no Memórias do Suicida, lá no Leon Denis. E ela era assim, ela citava o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, o Evangelho, ela citava tudo, ela conseguia elencar. E eu ficava pensando assim, olha assim, o que é a cabeça jovem e às vezes desorganizada, meio preguiçosa, assim, deve ser o doutor Bezerra que está ali soprando para ela, ou Charles. Mais nada. A gente viu a metodologia que a Dona Ivone do Amaral Pereira possuía. E ela pegava, no caso do livro da FEB, mas a gente pode pegar qualquer edição, e ela começava no dia 1º de janeiro o Livro dos Espíritos. E aí ela pegava, lia 6 páginas. No dia 2, mais 6 páginas. No dia 3, e assim sucessivamente. Acabou o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Acabou Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. Acabou Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo. Acabou
ler a Gênesis. E assim, durante um ano, ela conseguia ler toda a codificação. E aí eu cheguei uma vez para o nosso altivo, que foi fundador do Leon Denis, e falei assim, altivo, quem fez isso mais de 60 vezes na vida? Ele falou assim, pois é, tem respostas espíritas para todas as situações, porque aquilo vai entranhando. E observa, ler 6 páginas por dia, o leitor mais lento, ele vai gastar, no máximo, 20 minutos, meia hora, se lê assim, bem devagarzinho. Lê, gente. Não é assim, vou ler, vou estudar, não. Lê. Isso é uma tarefa lendo. E aí você faz isso no primeiro ano, leu. No segundo ano, lá no terceiro ano, você fala, já passei por isso. Aí você começa a ficar mais perceptivo nos detalhes que ali estão. Olha só, gente, que coisa interessante. É método, é aprendizado. E aí a pessoa, puxa, é pouquinho tempo, então a gente, por mais que trabalhe, mas quem é que não tem, no mínimo, 15 minutos por dia para uma leitura? Tirando de outras coisas, né? Aí, se eu gosto de ver televisão, eu tiro 15 minutos da televisão. Se eu gosto de ficar em redes sociais, eu tiro 15 minutos das redes sociais. E assim, eu vou qualificando a minha vida. É esse o grande aprendizado. Porque se eu falar assim, quando eu tiver tempo eu leio, quando eu me aposentar eu leio, quando minha vida melhorar eu leio, meus amigos, vai passar o tempo e a gente não vai fazer. É a formação de novos hábitos. Então, isso é uma prova para nós, todos nós. E aí ele fala aqui que quando os desígnios de Deus são importantes, né, eles não vão repousar sobre aquele que fatalmente vai abandonar a tarefa. E a gente vê no trato com os missionários quanto esforço. Eu sempre falo do livro, do filme Kardec, né, em que mostra a exaustão, porque muitas vezes a gente romantiza e fala assim, foi muito fácil. Foi muito fácil, ele pegou ali, né? Ele veio predestinado, mas olha só, a vida pessoal, a vida profissional. Agora, olha a ajuda que aparece ali no filme da Amélie Boudet. Ajudando a abrir a correspondência, ajudando a organizar. Olha que coisa importante. Olha que ajuda magnífica. Então, ele também aceitou ajuda, né? E até rompendo o preconceito do seu tempo em relação à mulher, né? Ela era uma mulher culta, mas ela era uma mulher, e mesmo assim, ele aceita a ajuda e o trabalho vai se processando. Então, é uma tarefa importante, mas em obras póstumas. O Espírito Verdade fala, né, que se ele falisse, já teria um outro encaminhado para essa questão. E a gente pressupõe, né, a figura de Leon Denis nesse trabalho da codificação. Ele foi o continuador, na verdade, da obra. E aí, na 580, Kardec pergunta assim, o espírito que encarna para cumprir uma missão experimenta a apreensão idêntica daquele que o faz como prova? E aqui ele já está falando na missão, naquele sentido de uma grande tarefa. Esse espírito que vem uma grande tarefa, ele tem a apreensão idêntica daquele que reencarna como prova. E aí vamos lá. Primeiro, a apreensão é comum que tenha, porque a criatura responsável, né, ela fica no compromisso, e é um compromisso com ela mesma, é interessante, não é nem com o próximo, não é com ela mesma, de fazer as coisas direitas, né, das coisas darem certo. Mas aí os espíritos falam que ele pode ter apreensão, mas não é semelhante àquele que está como prova, sabe por quê? Porque ele tem a experiência. E aí, muitas vezes, nos vem a ideia de pensar assim, como estamos organizando as nossas experiências? Estamos hoje aqui, numa gravação, após uma tarefa que o Teresa Dávila tem numa festa junina. E aí é uma festa de 2 dias em que tem que ser preparado muita coisa, né? Para o público, muitos alimentos para o grupo, a barraca de doces. E aí a gente já começou a ter assim, né? Ao longo do tempo, já é o 3º ano que a gente vai para a barraca, então a gente vê o que o público procura mais.
o que procura menos. E aí, como se é a gente trabalha, né, com as doações, a gente trabalha com essa movimentação voluntária, a gente já sabe. Então, a gente já sabe o quê? Cuscuz tem que ter muito, bolo de aipim tem que ter muito. Bolo de milho também. Bolo de cenoura também, porque tem uma geração que não sabe nem o que é a tapioca, né? E agora até sabe, mas a tapioca que eles conhecem é outra. Do cuscuz. E não conhece, não for ao milho, ao aipim, tudo isso, mas aí que gosta do bolo de cenoura porque tem a cobertura de chocolate. E aí gosta. Então a gente vai investindo naquilo que o público procura mais. Por quê? Porque, primeiro, não pode se ter desperdício. Não se pode jogar alimento fora, né? E segundo, a gente trabalha com doação. E aí a doação seja o alimento pronto, né? O alimento pronto. Ou seja, a força de trabalho tem que ser respeitada. A gente não pode respeitar o outro. E aí fica a experiência. Como festa junina, uma vez por ano, o que a gente faz? Anota na planilha. Experiências aprendidas. Está ali o trabalho. Para quê? Porque senão a gente começa do zero. Querem ver uma coisa? Embora, né, pudesse ser feita uma venda com a maquininha, mas tinha que ter troco, as pessoas precisavam ter troco. E aí, troco, quem é que tem? Porque atualmente as pessoas pegam muito pouco dinheiro. Todos nós, né? Eu mesmo já falei que daqui a pouco vou até esquecer como é uma nota, porque quase sempre é cartão que se usa, né? É o cartão, e às vezes nem o cartão mais, é o celular, né? Em que tem os aplicativos, aí você vai no mercado, você paga, na farmácia você paga, tudo assim. E aí, mas tem que ter troco. E aí como é que faz? Quem que tem troco? Aí você vai ao banco. Ah, eu quero tanto em troco, mas não é tão fácil. Aí, um caixa de um banco que não é o nosso, ele avisou e falou assim, olha, é na agência, mas tem que ligar, conversar com o gerente da instituição, para o gerente da instituição conversar com o tesoureiro e agendar o dia e a hora para apanhar. Olha só. Isso a gente aprendeu esse ano, porque antes, no trabalho presencial, tudo isso, sempre tinha lá algum troquinho. Mas aí a gente aprendeu, aí tem que anotar por quê. Porque senão a gente esquece. Aí no outro ano vai ficar aquela corrida. Vamos ver se troca, como é que troca? E se ficar como experiência aprendida, a gente facilita a vida, não é? Máquina, né? As máquinas têm um manualzinho. Por quê? Porque, de repente, aquele que sempre trabalhou assim, com aquele recurso, naquele dia não pode. Ah, fulano estava sempre no caixa. Ih, mas essa vez, ou ele está com gripe, ou tem um compromisso, não pode estar. E agora? Então não vai se usar mais? Não. Outros podem usar. Então, eu estou falando isso, meus queridos, para a gente ver na nossa vida, a gente não passar pela vida. A gente armazenar a experiência e crescer com a experiência armazenada. Não nos perdermos nesse processo, né? Que é isso que vai fazer com que amadureçamos, é esse armazenar de experiências. André Luiz, ele traz em sua obra, né, e já que estamos falando para um grupo espírita, os mensageiros maravilhosos. Ele traz casos de médiuns falidos. E o que é isso, né? O médium, e é muito importante para a nossa comunidade espírita refletir sobre isso. Nenhum médium nasce assim, inocente, é médium por acaso. Eu sempre brinco, né? Há um capítulo intitulado No Centro dos Mensageiros que mostra a preparação do médium para a reencarnação. E aí, cada um, né? Nós saímos de lá para quê? Os médios. Para serem representantes de Jesus, né? Na terra, na crosta e nas trevas do umbral. Esse é o papel do médium. E há toda uma preparação, há toda uma garantia, tudo isso, né? Mas nesse livro, Os Mensageiros, ele vem trazendo essa troca de experiência. Belarmino doutrinador, ele sabia, ele estudava, ele conhecia a doutrina e conhecia o trabalho. Mas qual era o sentimento dele? Olha que interessante.
o sentimento dele era cada vez pegar mais texto para vencer o espírito. E ele fala, os padres, né, as pessoas da igreja, eram preferidos dele. E aí ele ia estudando versículos, ditos bíblicos, não para uma evangelização, mas sim para vencer o outro. Olha, meus amigos, que coisa séria. E aí a vaidade, né, foi entrando. Outro companheiro, né, o nosso Joel, que veio com a mediunidade da clarividência, da clareaudiência e a possibilidade de penetrar no passado. E ele começa na casa espírita, tudo certo, mas daqui a pouco ele começa a fazer consultas particulares. E a partir dali ele começa a ser aguçado na curiosidade, né, para descobrir quem foi quem. Olha que coisa séria, meus amigos. Quem foi quem? E começa a se interessar por isso. Aí o que acontece com as nossas escolhas? A assistência espiritual vai mudando. A assistência espiritual vai mudando. E aí a gente acaba deturpando uma tarefa que foi dada para o nosso crescimento. Então, que a gente possa assim, dar uma paradinha e pensar. Esse corpo que eu habito, essa família que eu estou inserida, esse setor de vida profissional, esse momento social em que eu estou encarnado. Tudo isso foi planejado para o meu crescimento, né? Para a minha aproximação da lei de Deus. E aí eu paro e penso assim, como é que eu estou vendo isto? Eu estou me vitimizando? Estou me sentindo vaidoso ou vaidosa, né? Porque, afinal de contas, eu sei, eu tenho conhecimento da doutrina, ou eu tenho uma mediunidade assim, um assado, eu tenho uma posição material de tal ou tal jeito. É assim que eu estou caminhando? Um aspecto que eu, nesse período de pandemia, eu tenho levado muito a me analisar, né, e a ver, é assim, quanto tempo numa conversa eu só falo de mim? Olha o egoísmo. Que necessidade é essa que eu tenho que estar falando só de mim em relação ao outro? Eu tenho que pensar também nisso. Será que eu estou tendo espaço de escuta? Olha só. Eu consigo escutar o meu próximo? Então, tudo isso, gente, são experiências que a gente vai armazenando, porque senão a gente passa pela experiência, mas a experiência não passa pela gente. E se a situação não passar por mim, né? Se não for armazenada, eu não tenho elementos para, numa outra situação, eu aprender como lidar com aquilo. Eu não amadureço. Então, meu corpinho vai envelhecendo pelas leis biológicas, mas eu, psiquicamente, espiritualmente, eu continuo na infância, muitas vezes chorando pelos mesmos caprichos, pelas mesmas questões que eu chorava quando pequenininho. Só que, assim, o objeto muda. Eu podia chorar com ciúme do meu irmão ou com ciúme da minha irmã, porque ganhou uma bala amarelinha e eu ganhei a bala azul, e eu queria a bala amarela, não queria azul, tudo isso, né? Hoje em dia, eu começo muitas vezes a disputar pessoas. A me sentir muito enciumado, porque o meu amigo é amigo daquela outra pessoa. Mais sério ainda, que o meu amigo é amigo daquela pessoa de quem eu não gosto. O que é isso? E aí eu começo a problematizar. Por quê, gente? É porque desde a infância até agora, eu não busquei um amadurecimento da minha emoção. E a vida, ela vai trazendo aspectos para essa maturidade. Se a gente estiver atento, né? Todos nós estivermos atentos ao que acontece durante o sono físico, como estão sendo os nossos sonhos? Como está sendo a minha reação na hora que meu corpo está quietinho ali, parado? Porque aí, naquele momento, sou eu espírito, né? Será que eu tenho sonhos surpreendentes? Em que a minha ação é diferenciada, né? Que eu falo assim, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? É porque eu sou capaz mesmo.
Será que eu tenho prestado atenção às intuições, às inspirações dos espíritos que têm chegado até a mim, os conselhos que têm chegado até a minha vida? Então, queridos, todas essas questões são, assim, advertências proveitosas, né, que a gente deve fazer para a aquisição da experiência. Porque, senão, a gente vai ficar sempre nessa questão de expiação, de fazer e refazer. É a teia de Ariadne, né? Faz e refaz, faz e refaz. Peço desculpa, foi mal, mas ajo da mesma forma. E a gente não cria a força moral para fazer o que eu devo. Eu vou sempre fazer o que eu quero, mas será que o que eu quero eu devo fazer? E aí o espírito, Kardec pergunta na 581, os homens que são a luz do gênero humano, que o iluminam com seu gênio, têm certamente uma missão. Dentre eles, porém, há aqueles que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como se deve considerar a missão deles? E aí é muito interessante, porque isso acontece, né? Quantas vezes você fala de alguém que é um benfeitor, foi um benfeitor para você, ou alguém que você tem simpatia. Aí a pessoa assim, mas ele teve tal e tal falha. Ele falou isso, falou aquilo, né? E aí como é que fica isso? Mas era um missionário porque trouxe alguma coisa boa. Mas e aí? E a gente sabe que em todas as áreas, na área da ciência, nas áreas das artes, da religião, muitas vezes as pessoas se surpreendem com os erros que o outro é capaz de fazer. Então, é missionário? Olha só o que os Espíritos falam. Como falseada por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. Entretanto, é preciso levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm de falar de acordo com os tempos. Um ensinamento que parece errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido adequado ao seu século. E aí é para entender mesmo, porque muitas vezes até comportamentos, né? Ele vai assim, mas fulano é um missionário, um espírito, como é que ele fez isso? Porque na época em que ele vivia, aquilo era um costume, aquilo era o comum, né? A gente sabe que no Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, tem um texto muito interessante, um item, que é o homem do mundo. E aí os espíritos falam, né? O espírito fala que a gente não deve se confundir achando que ele nos concitando a elevação, eles estão nos convidando a viver uma vida mística. Ele fala assim, não, vivei como homem de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai até algumas frivolidades. Olha que interessante. Então, muitas vezes, aquilo que aquela pessoa fazia era um hábito do seu momento, né? E a gente sabe que tudo muda. Por exemplo, estivemos trabalhando, já falamos anteriormente, numa festa junina, né? Estivemos trabalhando na festa junina tem música. Aí, no final de uma grande instituição, né, tem uma quadrilha, que todo mundo faz parte, tudo isso. E aí as pessoas participam. Mais tarde, que com certeza, meu marido sempre fala isso, né, que a cultura ela vai mudando, a gente vai ver um momento que não vai haver mais festa junina. Aí, quem chegar na modernidade, vai assim, mas casa espírita, fazer parte de uma festa junina, que coisa errada, que coisa séria. Por quê? Porque a humanidade evolui, os costumes evoluem também, né? E aí a pessoa não vai pensar assim, mas naquele momento, aquele era um recurso, né, que era oferecido à casa para conseguir dinheiro, né? Para conseguir dinheiro para a manutenção das obras, para as suas despesas. Então a gente vai percebendo, meus queridos, a mudança de acordo com a época. E muitas vezes numa visão extremamente crítica, né? E uma crítica até maledicente, a gente acaba falando coisas que a gente não sabia. Por isso é sempre bom contextualizar com a época. Em que século foi isso?
século XVI, como era o pensamento do século XVI? Em que século foi isso? Século XVIII? Como era o século XVIII? Século XIX? A gente tem uma fala até na codificação em que algumas pessoas condenam, né? Como é que pode Kardec falar sobre raça? Mas esse termo raça era o termo usado naquele momento. Era usado naquele momento. Né? Não se falava em etnia, nada disso, era o termo usado naquele momento. E aí, graças a Deus, todas as obras básicas agora têm no final uma nota explicativa, provando, né, que em momento algum Kardec foi preconceituoso, nada disso. Né? E aí até trazendo em toda a obra textos, notas, em que prova que Kardec em momento nenhum foi assim. Mas aí, precipitadamente, né? Eu quero ler um livro no século XXI, sem ter contexto, né? A gente acaba, muitas vezes, entrando em precipitações e julgamentos arbitrários. A gente vê que é atemporal para nós só Jesus, né? Mas, mesmo assim, quando ele dava os ensinamentos, ele via o hábito do povo. Se ele estava falando com a dona de casa, com a mulher, ele falava a parábola da pérola perdida, ou da dracma perdida, da grande alegria. Né? Se ele falava com pastores, ele falava sobre as ovelhas, e assim ele ia falando para quê? Para que houvesse o aprendizado. É a metodologia, o recurso didático, para se chegar a um bom ponto. E aí, na 582, Kardec vem falar algo muito sério, gente. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E quando ele fala paternidade, é um termo genérico para falar paternidade e maternidade. Será que isso é uma missão? E aí eu faço questão de ler a resposta. É, sem contestação, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa, com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhe uma organização débil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Entretanto, aos que se preocupam mais em aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos, do que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbir por culpa deles, suportarão a dor, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, pois não terão feito o que deles dependia para o seu adiantamento do caminho do bem. E aqui, gente, olha só, ele fala uma questão. Nasce a criança, ela é frágil, então o que é frágil necessita de apoio, de amparo, e fala uma outra possibilidade aqui. A criança é acessível a todas as impressões. E essa frase é maravilhosa, porque às vezes eu acho que educar é só eu colocar numa boa escola, que eu acho boa, né? E aí, essa questão da boa escola, da atividade do balé, do inglês, da luta, né? Da boa roupa, do bom médico, está bem nessa questão de endireitar as árvores do jardim. Desses cuidados, né? Que são externos. Mas e o interior, como é que está? E, na verdade, a experiência é armazenada no interior. Lembra do que eu falei? Do amadurecimento? E aí, papai, mamãe, cuidador de criança e de jovem, existe uma responsabilidade muito maior até naquilo que eu penso e naquilo que eu vibro do que até naquele ato exterior, que às vezes é estudado. E a criança percebe que é estudado. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma mãe em que ela levava, né, o filhinho, sentou na cadeirinha lá, você sabe que você vai ficar sentado? E aí, porque a criança fez lá duas situações. E a mãe perguntou para a criança.
Primeiro ela jogou um brinquedo fora, depois ela chamou a mãe, falou uma palavrinha feia para a mãe, né, que não foi palavrão, mas uma palavra ofensiva, e a criança sabia o que ela tinha feito. A criança sabia o que tinha feito. Então, olha o trabalho de educação. Então, eu conheço um casal em que eles, certa feita, né, eles estavam falando alguma coisa que era uma discussão, mas no outro idioma. Um outro idioma. Só que a criança pegou, e pegou o conteúdo que está sendo falado, para a criança não perceber. Então, aqui a gente já vê a misericórdia divina, é maravilhosa, gente. Porque, na verdade, no compromisso de educar alguém, a gente se educa. Educar, educando-se. A gente acaba se educando também. A gente acaba tendo uma vigilância, uma cautela, que se não fosse aquela presença ali, não teríamos. Então, é essa responsabilidade, gente. E aí, se a criança, ela falha, né? E aí ele fala aqui que não é ver a personalidade, não. A personalidade é aquilo que eu estou vendo, mas o caráter é interno. Então, vem uma outra questão. Para eu trabalhar esse caráter, eu tenho que ter contato. Não dá para ver esse grande distanciamento, não é contato mesmo. E a gente vê que cada vez mais, por essa questão das mídias, né, da tecnologia, muitas vezes o nosso afastamento não é só físico, não é psíquico. E eu acho que está muito bem cada um fazendo só o que eu gosto. Mas aí, quando ele nasceu, qual foi o compromisso? Qual é o meu papel junto a essa alma? Qual é a minha responsabilidade junto a ela? O que ela pode fazer por mim e o que eu posso fazer por ela? E aí, gente, nesse momento, não há como a gente afastar Jesus da nossa conversa. Não há como a gente não apresentar Jesus a essa nossa criança e apresentar a doutrina espírita também. Então, muitas vezes, a gente tem muito cuidado para que a nossa criança não falte à escola, não falte à atividade de lazer, não falte aos cursinhos, tudo isso. Mas ele pode faltar à evangelização. A gente não tem esse compromisso. Ah, mas eu vou impor? Olha só, mas engraçado, será que sempre que ele vai para a escola, ele vai gostando? Será que sempre que ele vai lá para o cursinho, ele vai gostando? E às vezes até atividade, porque muitas vezes eu coloco numa atividade que eu acho que é bom, e até com uma projeção, porque eu não consegui fazer, então meu filho e minha filha vão fazer aquela atividade. Mas será que aquilo é bom, ele gosta daquela atividade? Mas aí ele vai, porque eu faço, não vai ser bom, no futuro você vai agradecer, vai ser bom para a sua saúde, para tudo isso. Então eu vou. E para a evangelização espírita. Como é que eu olho tudo isso? Então, gente, porque assim, como é que eu vou exigir que o meu filho pense como espírita se eu não apresento a doutrina a ele? Como é que eu vou exigir do meu filho que na hora do perigo ele ore se eu não cultivo o hábito da oração dentro de casa? Então, é essa posição, né? É fazer o esforço para encaminhar no caminho do bem. Agora, a gente sabe que muitas vezes há pais que se esforçam no exemplo, se esforçam no cuidado, apresentam a doutrina, Jesus, a ética, aquele espírito, mas mesmo assim ele se desvia. Eu estou lembrando, meus amigos, de um fato muito doloroso mesmo, de um pai, de uma família, né? Esse pai, o pai e a mãe, né? Pessoas de bem que educaram o filho e tudo, mas o filho se desviou para o caminho do crime. E no caminho do crime, né? Ele acabou sendo morto, né? E aí o pai, no hospital, pegou assim o coração dele e falou assim: ah, meu filho, onde foi que eu errei? E o pai com muita culpa. E aí, graças a Deus, alguém chegou, né? E colocou, não é a 583. Se o filho desvia para o mal, apesar dos cuidados dos pais, o pai não é responsável. Agora, se ele tem a tendência para o mal e os pais conseguem, aí
o mérito vai ser muito grande, né, para ele, porque ele conseguiu desviar. E aí vamos pensar, muitas vezes, com certas brincadeiras que se faz. Ah, mas ele é assim mesmo, ele gosta de espetar as pessoas com lápis. Isso eu lembro quando meu filho estava na escola. Aí um dia ele veio com um negócio assim, que estava uma marca. O que foi isso? Eu disse, foi fulano que ele me espetou com lápis. Aí a gente não levou ao conhecimento da escola, né? Mas a gente foi falar com a mãe, né? Naquele momento. Falou assim, querido, olha só, né? Observa só que o fulaninho, né? Tá espetando com lápis, assim, que as crianças, assim, mas ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, sabe? Ele faz isso, a vida até em casa ele faz, ele pega alguma coisa pontuda e faz espetada, é brincadeira dele, é a brincadeira dele, é a forma dele brincar. Então, observamos, a gente às vezes vê uma questão de caráter, que olha, vamos até olhar o simbólico disso, é espetar o outro, né? É causar desconforto ao outro, é ferir o outro, olha só. E aí eu com 6 anos, 7 anos, eu faço isso. A partir do tempo, se isso não for trabalhado, eu vou sofisticando. Porque eu estou apresentando isso, que é característica, enquanto espírito. E aí eu vou sofisticando esse processo. E vou achando que é natural. E é claro que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai dominando mais os recursos da matéria. E faltou ali o quê? Faltou a atenção para reformar o caráter, que muitas vezes eu não quero ter essa atenção, porque eu não quero me aborrecer. A gente sempre fala isso, né? Pai, mãe, educador, que é coleguinha, ele não está cumprindo o papel. O outro vai entender que você é amigo, sim, mas você é aquele amigo que tem a obrigação de conduzir aquela alma para algo melhor, né? De orientá-la no caminho melhor. É esse o papel da gente. Então, é o cuidado que tem que ter. Agora, muitas vezes, e aí eu tenho visto assim depoimentos, uma mocinha, ela falou, né, para a mãe, que ela agradecia muito a mãe exigente que ela teve. A mãe que não sorria das coisas ruins que ela falava que ia fazer. E ela falou mesmo, ela hoje é uma pessoa que já é mãe de família, sabe, uma pessoa de bem, trabalha, tudo honesto, sabe? E ela falou assim, olha, essa é a minha mãe. E foi uma mãe que criou sozinha, porque o pai desencarnou com ela novinha mesmo, assim. Praticamente 1 ano e pouco o pai desencarnou. Então foi a mãe na educação, o pai, né, era autônomo e naquele momento não tinha aposentadoria, não tinha nada. Então a mãe trabalhava e ela saía da escola, ela ia para o trabalho da mãe, ela doida para vir para casa sozinha, a mãe não deixava, né? Ela tinha que ir para o trabalho da mãe, ficava ali esperando até a hora da mãe sair. E no trabalho da mãe, a mãe fazia o trabalho, falava o trabalho de casa, do estudo, do isso, quer dizer, muita luta mesmo. Mas ela falou assim, né? Que pelo que ela é uma família espírita, e ela diz assim: pelo que eu hoje, através do autoconhecimento, eu vejo das minhas tendências, se eu não tivesse a mãe que eu tive, tia Deusa, hoje eu seria uma pessoa envolvida na marginalidade. Olha só, meus amigos. E ela assim se caracteriza como uma pessoa excelente, entendeu? Mas olha a situação. Percebemos? E se ela, olha só, se desviasse porque a mãe não exigiu? Coitadinha, ficou órfã, né? Deixa eu fazer a compensação. Deixa, ela pode fazer tudo sim, já não tem pai, coitada. O que é que faz? Olha só. A mãe teria responsabilidade? Teria, porque ela teve recursos. Agora, foi recurso fácil? Não foi fácil, não, gente. Trabalhando mesmo, né? Até que chegou um ponto que a própria chefia, assim, vendo a dificuldade, não tinha creche no trabalho. Ela ficava pertinho ali da mãe. Aí, numa cadeirinha, né? E improvisou uma pranchetinha.
Aí, com o tempo, até a própria chefinha vendo aquela situação, acabou botando uma mesinha e uma cadeirinha que ela ficava sentada ali. Então, ela só ia lanchar na hora que a mãe ia, na parte da tarde, né? Que a mãe ia lanchar tudo isso, depois sentava, ficava por ali, lendo um livrinho, lendo uma historinha, uma coisa toda. E quando a mãe saía, ela vinha para a mãe para casa. Aí, se ela estava com o trabalhinho de casa pronto, havia estudado, aí é a hora do banho, né? Do vestir a roupinha, ver uma televisãozinha, jantar, era essa a questão, mas limitada, né? Bem limitada. Então, olha a questão da educação. E aí, vamos perceber só, essa menina ganhava, né? Porque isso tinha na época da evangelização, sempre ganhava um prêmiozinho porque não faltava. Era um momento em que a evangelização passava umas tarefinhas de casa, né? E ela sempre fazia também. E a mãe ia, mesmo com todo esforço, mas estava lá na reunião pública, trabalhando como médium, né? Fazendo o seu trabalho, tudo certinho. Então, é só para a gente pensar que não é algo fácil, porque muitas vezes a gente fala assim, é tranquilo, né? Eu não preciso ter esse trabalho todo, não é possível que Deus tenha me dado esse trabalho todo. Vamos trocar a palavra? Graças a Deus ele me deu oportunidade. Vamos lembrar de André Luiz na conversa com Lísias? Quando ele está assim entusiasmado e ele pensa, se estaremos numa reunião superior? E aí, não, André, nosso lar pertence ainda às camadas da terra, está no umbral, mas nós somos felizes porque temos trabalho. Então, o trabalho, a ocupação, é fator de felicidade para todos nós, gente. Estamos trocando doença por trabalho. Nós sobrevivemos a uma pandemia. Então, vamos trabalhar, vamos nos ocupar. E aí, ele vai dizendo aqui, né? Às vezes a criança se torna um homem de bem, apesar da negligência e dos maus exemplos dos pais. Os pais tiram daí algum proveito? E a resposta é: Deus é justo, claro, né, gente? Eles não plantaram. O espírito é que teve o mérito, né? E aí ele fala do conquistador, daquele que quer satisfazer sua ambição, né? E para conseguir o objetivo, não recua nenhuma das calamidades que arrasta. Esse momento de guerra é para a gente pensar nisso, né? É a ambição, eu estou querendo alguma coisa. E a história do Kardec e Napoleão, né? Então, olha só, é o instrumento que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são algumas vezes o meio de fazer um povo progredir mais rápido. Por quê? A calamidade vai levar ao trabalho. O trabalho vai levar a essa união, a essa cooperação. E quando a cabeça está trabalhando, a mente está ocupada, né? Os braços estão ocupados, a espiritualidade superior consegue atuar com muito mais precisão. E agora, aquele que é o instrumento dessas calamidades vai ter que responder por isso, né, gente? Vai ter que responder por isso. E aí a intenção até da calamidade, daquilo que eu quis fazer, porque não é só a ação, é a intenção também. E aí, gente, ele vai trazendo as missões, as nossas missões como espírito encarnado, né? Tem na 573, que eu gosto muito, já estudei com vocês uma vez, né? O encarnado é instruir os homens, auxiliar o progresso e melhorar as instituições através de meios diretos e materiais. Agora os desencarnados, vamos lá? Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros espíritos mais adiantados se ocupam com o progresso, dirigem os acontecimentos, sugerem ideias propícias, né? Assistem aqueles homens de gênio, aquelas pessoas que vão ajudar no adiantamento da humanidade. Outros, gente, encarnam com a missão do progresso. Outros tomam sob a sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades, os povos, são os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros presidem os fenômenos da natureza, que são os agentes diretos
dos fenômenos naturais. Os espíritos comuns se miscuem em nossas ocupações e em nossas diversões. Os impuros e imperfeitos aguardam, né, nos sofrimentos e nas angústias, o momento em que Deus pode proporcionar os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito do bem que ainda não conseguem gozar. Então, a gente está vendo aqui, meus queridos, que de qualquer maneira estaremos ocupados. E aí vem uma grande reflexão. Em que estamos ocupando? Estamos nos ocupando. A vida nos oferece um grande patrimônio, que é o nosso tempo. Esse tempo é nosso. Como é que eu estou gerenciando o meu tempo? Quais são os elementos que eu estou adquirindo para sair da encarnação rico de experiências? O que eu estou adquirindo? Como é que eu estou analisando os fatos da minha vida, meus amigos? Porque não adianta eu estar julgando a vida do outro, porque a vida do outro eu não tenho controle. Mas sobre a minha eu devo ter esse controle. É perfeito sobre a minha vida. E se eu não estou conseguindo, onde é que eu estou buscando esses recursos? Jesus nos falou: eu sou o caminho, da verdade e da vida. A gente está caminhando com Jesus? A gente está aproveitando o padrão de Jesus para a nossa melhoria? A gente está se ocupando com o bem? Então, é hábito, é educação. Eu falei da Dona Ivone do Amaral Pereira, lendo 6 páginas da codificação por dia. Vamos começar agora a fazer isso, meus amigos. E aí, acabando, né? Já que estamos falando de ocupação e missão dos espíritos, vamos encerrar com Casimiro Cunha, poeta fluminense cego. Mas ele tem uma poesia belíssima, que é uma metodologia para a gente melhorar e progredir. Uma boa ação por dia. Levanta cedo da cama, irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia, e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade nasce assim, uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. Não precisa fazer muito, uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Compreendes teus parentes, vive, pois, em harmonia, decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. E eu sempre falo isso, que é hábito, gente. É uma por dia, 7 por semana, 30 por mês, 350 e tantas ações boas por ano. No final, a gente vai ter o hábito do bem. A gente vai poder cantar como a tia Vilma cantava, né? Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. Que a gente possa ter um tempo de armazenamento de boas lembranças, de boas palavras, de boas ações, de bons gestos. E que o Senhor Jesus possa abraçar e abençoar o nosso coração, o nosso lar, o nosso movimento, agora e sempre. Muito grata pela oportunidade, muita paz, muita paz.